Muito bem. Então, essa questão aqui é uma dúvida recorrente quando todos nós que estamos estudando o Espiritismo, quando a gente começa a se deparar com as questões práticas da vida real, a gente fica pensando, mas como é esse negócio aqui, né? Qual é o ponto em que essas coisas se tocam, ou essas coisas são excludentes, é uma ou outra, né? Então vamos tentar pensar em algumas coisas aqui, e para a gente estudar esse tema, precisamos pelo menos ter uma visão geral sobre a psicopatologia, que é, na verdade, a disciplina que estuda as desordens, as doenças mentais. E essa disciplina, outras áreas de conhecimento se utilizam dela para estudar, como a psiquiatria. Psicopatologia é uma disciplina dentro da psiquiatria. A psiquiatria utiliza a psicopatologia para entender esses processos. E aí, assim, o ponto de partida, a primeira pergunta para a gente pensar em termos de adoecimento mental, a gente começar a discutir adoecimento mental tá, mas como é que eu vou saber, como é que se sabe se a mente está doente? O que é que diz se uma pessoa tem um problema mental, uma desordem mental emocional ou não? O que é que, no final das contas, o que é que diz se uma pessoa é normal ou não é, né? E aí existe um princípio que é aplicado a qualquer diagnóstico de transtorno mental, que é o seguinte: para eu dizer que existe um transtorno no momento, uma doença, qualquer nome que a gente queira chamar, tem que existir prejuízo e sofrimento, ou talvez para um ou outro, né? Significa que um indivíduo está passando, num determinado momento ou num período de tempo, por um conjunto de sentimentos, um conjunto de alterações no comportamento, um conjunto de pensamentos, e aí a gente pode botar um bocado de coisa aí, mas um conjunto de características que estão causando prejuízo para ele e estão causando sofrimento para ele. Isso é a definição clássica. Quando a gente vai ver nos manuais diagnósticos, todo transtorno ele precisa ter isso para dizer que é um transtorno. Então, por exemplo, depressão. Eu só digo que uma pessoa está com depressão não é só porque ela tem aquela característica. Aquelas características elas têm que estar causando prejuízo para a pessoa ou sofrimento importante para aquela pessoa. Essa é a definição, a ideia de transtorno mental. E aí vão ter algumas questões peculiares, por isso que eu estou falando dessa questão prejuízo e sofrimento, talvez seja melhor prejuízo ou sofrimento, porque, por exemplo, existe um transtorno que é o transtorno de personalidade antissocial, que popularmente a gente conhece como psicopatia, que é o psicopata, que esse indivíduo ele tem claramente um desvio de conduta, de comportamento, a forma como ele vive no mundo é uma forma que desvia muito da normalidade, mas para ele não causa sofrimento, para ele está tudo ok, né? O psicopata clássico, ele não tem sofrimento com isso, porque ele acha que ele está certo, inclusive. Mas ele causa prejuízo para quem está em volta, e muito prejuízo para a sociedade como um todo. Então, pensando nesse aspecto, é até uma expansão desse princípio, você classifica como um transtorno, porque é algo que foge dessa normalidade. Aí tem um instrumentozinho chamado mini RTM, aqui é mais para ilustrar, para a gente percorrer até uma forma da gente fazer um pequeno passeio entre os principais transtornos emocionais que a gente costuma fazer diagnóstico, tá? Aí deixa eu ver que eu vou compartilhar a tela novamente. Uma janela, a tela inteira. Pronto, aí a gente vai para cá e vem para cá. Pronto. Olha só. Isso aqui é um questionáriozinho que vocês responderam. Não sei se lembram, quando começou o nosso ano letivo, que começou lá no meio do ano passado, né, o ESD 3, tinha uma pesquisazinha, que era um link, um formulário do Google, que era esse moço aqui. Vocês todos responderam. E inclusive eu não lembro se a gente fez feedback para vocês, mas dessa parte aqui, algumas poucas pessoas estavam, digamos assim, com a possibilidade de estar com alguns sintomas, mas não parecia ser nada sério, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é o seguinte. Vamos andar por aqui, ó. Olha só, ao longo das últimas 2 semanas, vê se vocês acompanham aqui, tá? Vou crescer aqui a fonte. Ao longo das 2 últimas semanas, com que frequência você foi incomodado por alguns dos seguintes problemas? Número 1, pouco interesse ou prazer em fazer as coisas. O que é isso aqui, no final das contas? Isso aqui é um sintoma de depressão, um sintoma clássico de depressão. Uma perda de interesse, uma redução de interesse ou prazer em coisas, em situações que, no meu estado normal, em outra época da minha vida, me davam prazer.
Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente sempre pesquisa. Veja que isso aqui, quando está num nível mais crítico, é capaz de causar sofrimento e prejuízo. E aí entra naquele conceito do transtorno mental. Isso aqui é um típico sintoma depressivo, tá? E esse questionáriozinho, ó, você responde. Isso aqui é um item de rastreio. Isso aqui você pode ser aplicado, pode ser auto-aplicado, a pessoa pode responder sozinha, ou algum profissional, não precisa ser profissional de saúde exatamente, é fácil de aplicar. Aqui é uma forma de ver, de tentar rastrear transtornos mentais na população, numa pessoa comum. Tá? Então, se você tem uma determinada pontuação aqui, quando você soma tudo, você pode ter a possibilidade de estar passando por algum problema emocional. E aí é recomendado que aí passe por uma avaliação do especialista. Mas se isso aqui dá negativo, se você responde 0, por exemplo, para todas essas perguntas, provavelmente você não está com nenhum dos transtornos mentais mais comuns. A ideia é mais ou menos essa, é um instrumento de rastreio. E eu estou mostrando para vocês só para a gente discutir um pouco quais são as características principais dos principais transtornos. Então aqui a gente está falando de depressão. Depressão é pouco interesse ou prazer em fazer as coisas. Outro sintoma de depressão clássico, ó, sentindo-se triste, deprimido ou sem esperança. Isso aqui nada mais é que a tristeza, que é o humor deprimido. É um sintoma clássico de depressão também, que a gente pesquisa, tá? Aqui a gente já chega na ansiedade, que é outra coisa muito comum entre os problemas emocionais. Sentindo-se nervoso, ansioso ou no limite. A ansiedade, ela traz essa sensação de que eu estou no limite, de que eu estou pressionado, de que eu estou sobrecarregado. Então, assim, isso é uma pergunta bem aberta propositalmente. Essa outra pergunta é também uma pergunta para rastrear a ansiedade. Não ser capaz de interromper ou controlar as preocupações. São aqueles pensamentos que ficam vindo na cabeça, você pensando no que vai acontecer amanhã, e não sei o que, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, em forma de preocupações, é algo que te deixa aflito. Isso é um sintoma de ansiedade, certo? Então aqui um rastreio bem basicão de depressão, tá? Depressão tem a ver com esses sintomas e ansiedade. E aí vocês tentam raciocinar no que a gente estava falando. Isso aqui, para dizer que isso aqui é um transtorno, isso aqui tem que causar sofrimento ou prejuízo para a pessoa. Veja que é importante eu tentar esse princípio, porque eu posso sim estar nervoso, ansioso no limite, mas tipo, pode ser leve. Pode ser um dia só que eu fiquei assim, nos outros eu não estou. Então assim, qual é o real prejuízo que isso causa? Talvez nenhum, né? Então não vai ser classificado como algo patológico, anormal. Assim como qualquer uma dessas perguntas aqui, tipo, eu posso estar no momento do dia, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu vi uma notícia de que no Brasil morreram não sei quantas mil pessoas e tal, do coronavírus, eu fico, que coisa triste e tal. Mas aí eu fico ali, reflito um pouco, mas isso não vai afetar a minha vida. Horas depois eu estou pensando em outra coisa. Então, assim, não é depressão, entende? Tipo assim, então a gente tem que ver, a gente vê também a duração dos sintomas, que é algo que eu nem estou discutindo aqui. Mas outra coisa que é muito comum na população, problemas com substâncias, os vícios, os transtornos por uso de substâncias. Álcool é um dos principais de todas as drogas, essa é a mais consumida e é a que dá mais transtorno por ser mais consumida. Então aqui é interessante, ó, que ele coloca a questão da dose. O que é que seria uma dose para fins aqui de pesquisa? Um copo de pinga, vodka ou uísque, um copinho pequeno, né? Aquele copinho de 37 ml, mais ou menos, 40 ml. Que isso é a mesma coisa que uma taça de vinho em termos de álcool, tá? Quantidade de álcool. Que é a mesma coisa que uma lata de cerveja, que é a mesma coisa que um cálice de martini ou essa outra bebida aqui que eu nem conheço, nunca ouvi falar. Então, ele pergunta, qual a frequência que você consome 6 ou mais doses de bebida alcoólica em uma ocasião? E aí você vai olhar para a dose nisso aqui, tá? 6 ou mais doses disso, ou seja, 6 latas de cerveja, né? Então você vai marcar aqui. Veja que interessante que eu posso consumir isso, tá? É bem comum as pessoas consumirem cerveja, principalmente, né? A pessoa vai bebendo, nem sente e tudo mais. Mas 6 ou mais doses de cerveja numa frequência maior, isso já pode ser crítico. Claro que assim, é um limite mais ou menos arbitrário e que na avaliação clínica a gente vê no detalhe o que é que está acontecendo. Não significa que uma pessoa que beba sei lá, uma vez por semana 7 latas de cerveja, ela seja alcoólatra, tá? Não significa isso. Mas mas é algo que desperta atenção. Se uma pessoa marca aqui nunca, eu nunca ou menos que mensalmente, tipo assim, certamente essa pessoa não está tendo problema com álcool, porque meio que é como se fosse assim, quando eu marco um valor mais negativo aqui, mais próximo de 0, a chance da pessoa não ter problema é muito alta.
Quando é um marco positivo, não necessariamente eu vou ter problema. Teria que passar pela avaliação. A ideia do questionário é essa. Tá? Uso de drogas, outras drogas que não álcool. Aí ele pergunta de uma forma bem aberta. Com que frequência você usa drogas? Aí, drogas aí, você pode colocar qualquer outra droga fora do álcool, tá? Também para checar isso aqui. Psicose. Psicose é uma outra categoria de transtornos que podem acontecer, né? E aí, só para a gente deixar bem claro, e isso é bastante interessante para a gente que estuda mediunidade e obsessão, o que é psicose. Eu acho que eu já pincelei em outras épocas, mas é interessante ficar bem claro o conceito na cabeça da gente. O que é psicose, ou um processo psicótico, um surto psicótico? O que é que significa essa palavra? Psicose, ela indica uma desorganização mental mais grave, tá? Normalmente, os sintomas psicóticos, eles indicam, na maioria dos casos, que algo mais grave está acontecendo na mente do sujeito. E aí a psicose ela tem algumas dimensões ou características. Existe a psicose, ela envolve alteração das percepções dos órgãos dos sentidos, assim, vamos dizer, grosso modo falando, envolve a alteração do juízo da realidade, como eu estou julgando, como eu estou percebendo essa realidade como um todo, e envolve também uma desorganização mental, né, dos pensamentos não se conectarem, de eu não conseguir seguir um raciocínio lógico, tá? Assim, essas são as características mais centrais da psicose. Então, uma pessoa tem uma doença psicótica quando ela tem esse tipo de alteração. Mas veja o desafio que a gente tem. A gente está falando aqui sobre mediunidade. Muitos de vocês são médiums e a gente sabe que assim, um dos mecanismos da comunicação é o espírito ficar falando pra gente, né? O espírito está aqui, eu escuto o espírito falar dentro da minha cabeça e eu falo, eu transmito ou eu escrevo, tá? Mas do ponto de vista do fenômeno, isso poderia ser uma causa de uma alucinação. A alucinação é uma das dimensões da psicose que eu estava comentando, alterações nos sentidos, a ponto de você ouvir coisas que só você ouve, ver coisas que só você vê, sentir coisas no tato que só você sente, por exemplo. Isso é considerado um delírio. Mas mesmo nos manuais da psiquiatria, da psicopatologia, os autores eles têm cuidado de descrever assim, a alucinação ela é considerada patológica se ela não é validada, ela está fora do contexto religioso. Olha que interessante. Porque mesmo os cientistas da psicopatologia, eles consideram realmente que em determinados contextos religiosos, ouvir uma pessoa falando com você pode não ser algo de doença, né? Ser algo cultural, né? Que eles falam, né? Tá, eu tô ali num contexto, numa reunião, né? Enfim, e aí aquilo tá validado pelo grupo e fora dali eu não escuto. A ideia é mais ou menos essa. Fora dali, aquilo não me perturba, aquilo não me causa, lembra do princípio, prejuízo e sofrimento. Não me causa prejuízo e sofrimento, não é doença, tá? Mas, assim, de forma geral, é descrito a alucinação como isso. Escutar coisas que só você escuta, ver só coisas que só você ouve, ver coisas que só você vê. Então, então aqui tem a pergunta sobre psicose. Alguma vez você já ouviu vozes ou sons que ninguém mais podia ouvir? Isso é alucinação auditiva. Né? Aí imagine como é que o médium vai responder isso aqui, né? E aqui foi interessante, porque a gente aplicou esse questionário para vocês há quase um ano atrás, e aqui sim deu muito positivo. Muitos de vocês falaram que já viram, que já ouviram, e ok, né? Sim, a gente sabe que está dentro do nosso contexto, nada demais. Viu coisas que... Tiago, Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou aí que dentro do contexto religioso, muitas pessoas acham normal e isso aí não é uma doença mental. Isso, Mas, assim... Né? Pode Mas, não assim, ser uma doença, né? Certo. Mas quando a família, né, quando é um adolescente, por exemplo, que desde criança ouve, né, percebe alguém ao lado dele e sempre está ouvindo vozes, e quando quando os pais levam a um psiquiatra, não é nem um psicólogo, é um psiquiatra, e esse psiquiatra não tem um entendimento da doutrina espírita. Alguns até que, mesmo não tendo, muitas vezes encaminham, dizem assim, por que não procura um lugar para ver, porque pode ser algo assim, que não seja uma doença mental. Muitos já vão diagnosticando como uma doença mental, já vão passando até remédios fortíssimos, às vezes, para aquele adolescente, e ele
como é que fica nesse caso? Se for essa alucinação, essas vozes forem realmente, né, comprovado lá na frente que era um espírito. Como é que fica a situação dessa pessoa tomando um monte de medicamento? Você que é psiquiatra, isso não vai alterar essa mediunidade? Pois é, vai alterar a mediunidade, né? Na verdade, a gente. Existem muitos equívocos, né, em relação a isso. Inclusive, na verdade, existem, Elizabeth, equívocos dos dois lados, sabe? A curta experiência de vida aí que eu tenho nessa área, o que eu vejo é que tem problemas do lado dos psiquiatras. Os psiquiatras acabam não sendo conhecedores ou negadores dessa. Ou acabam negando essa realidade espiritual, e aí eles erram mais, né? Quando a gente nega uma realidade que é absolutamente verdadeira, como a gente sabe a realidade espiritual, a gente vai cometer muito erro mesmo, vai ficar muito limitado. Então, mas tem também, né, o espírita, ou mesmo, não precisa ser espírita, né, pessoas que compartilham também das tradições espiritualistas, né, que acreditam na comunicação de espíritos, né, reencarnação, etc. Que tipo assim, ó, você está escutando vozes, você está sendo obsediado, ou isso é mediunidade. Então você não vai tomar remédio porque seu problema é mediunidade. Perceba que nesse discurso tem um problema, que é o problema do isso ou aquilo. E as coisas muitas vezes elas estão juntas. Quer ver? Vamos pensar num exemplo. O adolescente começa a escutar as vozes, sentir a presença, viu o espírito, não sei o quê. Beleza. Vamos pensar que esse adolescente sim é um médium desabrochando, né? Como a gente fala, aquela explosão que tem na adolescência, que a gente vê do médium ostensivo. E aí, ele sim está vendo os espíritos, só que por uma série de motivos, inclusive da estrutura dele, da personalidade dele, das questões psicológicas dele, aquela carga mediúnica explodindo desorganizou a mente dele. E ele adoeceu, né? Ele pode estar deprimido, né? Escutando esses espíritos, ele pode estar psicótico também, né? E aí ele precisa das duas coisas, na verdade. Ele precisa do tratamento e precisa do suporte do espiritismo. Porque, até já adiantando o que eu ia comentar, tipo assim, como é que a gente faz, no final das contas, um diagnóstico de psicose nessa coisa? Tipo assim, eu chego uma pessoa dizendo que está escutando, para mim, tá, isso aí é o quê? É mediunidade ou é psicose? A gente tem que olhar para um conjunto de características. Se uma pessoa está só escutando e ela está ali emocionalmente ok, ela não está tendo, né, não tá tendo problemas na vida dela por isso, ela está conseguindo ter um pensamento organizado, ela está conseguindo conversar comigo, essa pessoa não está psicótica. Não está psicótica, né? Então, fica mais fácil para a gente enxergar isso. Mas quando a pessoa chega escutando as vozes, vendo espíritos, né? E chega com a mente muito desorganizada, chega agitada, né? Chega delirante, que é o quê? Você começa a imaginar, criar histórias na sua cabeça. Tem a polícia tá ali fora para me pegar, não sei o que, estão tramando contra mim, né? Que é o delírio persecutório, que é muito comum. Então, assim, essa pessoa ela tá desorganizada mentalmente. Então, qual é a função do remédio? O remédio ele é muito útil para crise, assim, para aliviar o sintoma, para ajudar a organizar a pessoa. E, assim, a princípio não vai prejudicar, não, a mediunidade, sabe, Elizabeth? O remédio prejudica a mediunidade, na verdade, se ele causar muito efeito colateral, porque aí vai prejudicar a vida da pessoa toda. Um remédio que causa muito efeito colateral, quer ver um problema de alguns remédios? Sedação. De você usar um remédio e ficar sonolento o dia todo. Como é que danado um médium vai ser médium sonolento? Não vai rolar, né? Então, assim, e isso sim, porque eu estou dando um remédio e pelo efeito colateral do remédio, e por atrapalhar outras coisas, vai atrapalhar essa minha mediunidade, digamos assim. Mas pensando no efeito terapêutico, na verdade não, né? O remédio ele vai tentar corrigir o que não está normal, e se a pessoa tem de fato a mediunidade ali, aquilo vai aparecer, sabe? Aquilo vai, de alguma forma, vai ficar evidente depois, tá? É isso que a gente vê na prática. Deu para entender? Deu, sim, foi ótimo. Muito bom. Obrigada. E aqui, alguém falou aí? Tiago, eu. Oi. Pode falar. Uma vez uma médium me falou que se uma pessoa que está tomando medicação, que fica dopado, né? Certo. Dormindo, e ele tiver também o outro lado obsessivo, esses espíritos, eles se afastam porque ele não consegue
penetrar na mente desse doente. Uhum. Olha que interessante. Olha só, exatamente. Isso é outra coisa que daria uma discussão boa aqui pra gente, assim, pensar no mecanismo dos remédios, né? De fato, o remédio, pessoal, ele vai agir no cérebro, né? Os remédios que a gente tem aí, ele vai agir dentro do cérebro e modificar algumas questões químicas do cérebro da gente. Estou falando de uma forma bem geral, bem grosseira, certo? Pra gente entender. E assim, quem somos nós? Somos espíritos imortais ocupando um corpo físico. E por estarmos ocupando um corpo físico, nós estamos submetidos também à lei da matéria, certo? E tanto é que se eu pegar o meu cérebro, se eu pegar o meu cérebro agora e cortar e tirar fora uma parte dele, algo vai ficar alterado em mim, certo? Mas meu espírito, mas não, o meu espírito está aqui com toda a sua experiência, sua bagagem das outras vidas e tal, mas assim, não tem jeito, porque é aquela história, é igual você é um motorista de um carro e você está dirigindo aquele carro e aquele carro, sei lá, furou o pneu, você não vai conseguir andar com aquele carro. Você, o motorista, é o espírito, o carro é o corpo físico. Então o corpo físico precisa dar condições para o espírito se expressar, né? E alterações no corpo físico interferem no espírito também. Então, quando eu uso um remédio, uma pessoa está sendo obsediada, tá? Vamos dar um exemplo. A pessoa está sendo obsediada, essa obsessão está deixando a pessoa depressiva. E eu dou um antidepressivo para ela, sim, a pessoa pode melhorar mesmo estando obsediada. É como se, de fato, o obsessor tivesse mais dificuldade para agir. Vai ter casos que não vai funcionar? Vai ter casos que não vai funcionar, mas vai ter muito caso que vai funcionar, né? Porque tem uma série de outras variáveis, né? Então, assim, o que vai ajudar uma pessoa, na verdade, assim, quanto mais instrumentos a gente tiver para ajudar, melhor, né? Essa é a ideia, certo? Você falando aí, eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe teve o primeiro AVC dela em 2001. Fez 20 anos agora. E antes desse AVC, que ela quase que desencarnou, passou por uma cirurgia, tudo aqui em Natal, ela, digamos assim, ela era bem calma, bem tranquila, e assim, depois desse AVC, que ela fez essa cirurgia, ela meio que mudou, tipo, ficou mais explosiva, foi coisa assim que, tipo, não aceita muito que... como é que chama? Não aceita a opinião dela, sabe? Isso. Aquela opinião dela. Isso. E você falando aí, eu lembrei que ela realmente, tipo assim, todo mundo que conhece ela fala justamente isso. Não é? Parece que é outra pessoa, né? Isso. Pois é, e um caso como esse, pô, tem um obsessor ali... Não. Oi? Eu digo assim, cai um lápis... Já é meio muito de palavras. Sim. Mas olha que interessante, é uma alteração orgânica, física mesmo, na estrutura do cérebro. Né? A AVC faz com que uma parte do cérebro ali deixe de funcionar. E aí altera a personalidade da pessoa, olha que interessante. Né? Tipo assim, o espírito dela deixou de ser o que era? Não, na verdade, mas é porque o corpo físico está alterado. E isso gera outros efeitos, né? Então a gente não pode esquecer disso, certo? Estamos submetidos à lei da matéria nesse momento que a gente está encarnado. Essa é a função, inclusive, essa é a função de existir reencarnação, porque tem coisas que a gente só vive na matéria, não tem jeito. Tem experiências que a gente só vai ter estando encarnado. E aqui a outra pergunta é sobre delírio, que eu estava falando, que é a alteração no julgamento das coisas, né? Pensou que pessoas poderiam estar seguindo ou espionando você? Esse aqui é o tipo de delírio mais comum. Mas eu posso ter outros tipos de delírio. Delírio, qual é o conceito de delírio? É uma ideia falsa sobre a realidade que a pessoa não aceita que possa ser falsa. A pessoa tem 100% de certeza que é verdadeira. Porque assim, eu posso pensar, sei lá, que a Terra é plana, certo? A Terra é plana, mas eu posso pensar, mas será que ela é plana mesmo? Ela pode ser plana, né? E aí eu fico questionando. Agora, se eu chegar e dizer, não, a Terra é plana, a Terra não é redonda, a Terra é plana, eu vou lhe provar que a Terra é plana e começo a brigar com você. Certo? Então, assim, delírio é isso, é você ter uma ideia falsa sobre a realidade e não aceitar a possibilidade de que ela esteja errada. Então, aqui, e o problema do delírio é o quê? Que você vive em função do delírio. Então, se você acha que tem
Se eu achar que ali fora tem 2 policiais para me prender, o que é que vai acontecer? Se eu tiver 100% de certeza disso, eu vou sentir muito medo, né? Porque para mim aquilo é verdadeiro. Então, num ponto extremo, quando você está vivendo alguns delírios, você pode ficar agressivo, porque você fica agressivo achando que está se defendendo, né? Porque você está sendo ameaçado. Essa é a causa, inclusive, das crises, né? Ah, fulano teve um surto, quebrou tudo, bateu em todo mundo. Ele estava delirante, provavelmente. Ele estava acreditando em coisas ali. E aquele comportamento dele, na cabeça dele, no mundo que ele está criando, naquela fantasia, aquele comportamento está ok. Né? Então tem essas coisas. Então assim, veja que esse questionáriozinho ele pesquisa basicamente problemas com substância, depressão, ansiedade e psicose, tá? Então, voltando lá para o nosso materialzinho aqui, ó. Então assim, a ideia do transtorno mental, a gente faz esse diagnóstico quando você tem um conjunto de sintomas por um tempo suficiente que cause prejuízo ou sofrimento. Essa é a ideia geral do transtorno mental. Bem, guardando essa ideia, vamos só passar aqui descritivamente, a gente até falou um pouco, analisando lá aquele questionário, os grandes grupos de transtornos, né, que a gente tem. Isso aqui é uma classificação que ajuda a gente a raciocinar na hora das avaliações, mas só para vocês terem uma ideia no panorama geral. Existem os chamados transtornos invasivos do desenvolvimento ou do neurodesenvolvimento, que são aqueles transtornos que começam muito cedo na vida, começam na infância, e duram a vida toda, e repercutem pela vida toda. Exemplo, retardo mental, autismo, se fala tanto de autismo, né, hoje em dia, TDAH e alguns outros. Transtornos de ansiedade, esses são dos mais comuns que existem. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade entre as pessoas que podem dar em qualquer idade. E cada transtorno tem suas características assim, próprias, né? Existem os transtornos de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, que chamam de fobia social, entre outros. Transtornos de humor. Aqui dentro está a famosa depressão, né? Que a gente também escuta muito falar, é um dos transtornos mais comuns. E vimos lá no questionário, as características centrais da depressão é tristeza, humor deprimido e perda de interesse, redução de interesse e prazer nas coisas. Mas tem outras coisas também. Depressão dá alteração no sono, alteração na fome, alteração no nível de energia, alteração nos tipos de pensamento. A pessoa fica mais pessimista, mais negativa, a pessoa tem vontade de morrer. Então tem uma série de outras características também. Os transtornos psicóticos, que são aqueles que eu estava explicando. O que é psicose? Psicose é alteração nos órgãos dos sentidos, na percepção sensorial, alteração no juízo da realidade, no julgamento que eu faço da realidade, e alteração na estrutura do pensamento. A pessoa quando está psicótica, a gente conhece pela conversa. Ela chega para você e ela vai começar a falar coisa com coisa, como se fulano falou coisa com coisa. Ela tá falando um negócio aqui e já muda de assunto e mistura o assunto e assim... Uma psicose num nível muito alto, a pessoa fica com o discurso completamente confuso. Então, assim, a gente julga muito pelo discurso. Porque a fala da gente, a nossa linguagem, ela reflete um pouco da forma como o pensamento está organizado dentro da cabeça, né? Transtorno por uso de substância, e aí tem álcool e outras drogas, e tem outros aí. Tem um bocado de outros transtornos que entram nessas categorias. Bem... Mas aí, pensando nessa relação com a obsessão, a gente entra nesse tema das causas. No final das contas, por que uma pessoa adoece? Por que uma pessoa tem depressão? Por que uma pessoa tem ansiedade? Por que 2 pessoas... eu tive depressão porque, alguém importante na minha vida morreu, tá? É uma causa comum. Tá, mas eu conheço uma pessoa que teve uma experiência parecida e não teve depressão. Por que isso, né? E aí, quando a gente vai para a causa dos transtornos, é uma questão, assim, complexa, de certa forma. Primeiro, que a gente precisa diferenciar isso aqui, tá? Transtorno primário e transtorno secundário. Transtorno primário, na verdade, é a maioria dos transtornos. Quando a gente diz, fulaninho tem um transtorno mental, uma doença mental, é o transtorno primário. O transtorno secundário é a exceção. O transtorno secundário é o quê? Quando eu tenho algum problema de saúde no corpo físico, fora do cérebro, tá? Tipo assim, fora do cérebro não seria bem o conceito. Mas, tipo assim, eu tenho algum tipo de alguma outra doença que causa sintomas psicológicos. Exemplo, problemas do hormônio da tireoide. Se eu tenho um hormônio muito alto ou muito baixo, eu posso ter problemas de ansiedade ou depressão, por exemplo. Alterações
Deixa eu ver outro exemplo. Pessoas que têm alguns tipos de câncer, elas podem ter depressão pelo câncer, porque o tumor, ele libera substâncias no sangue que vão lá no cérebro e geram depressão, tá? Isso acontece também. Ah, eu tenho um câncer dentro da minha cabeça, no meu cérebro. Esse tumor, dependendo da área do cérebro que pega, ele vai causar sintomas. É o exemplo que você deu do AVC, né, da sua mãe. O AVC causou um dano numa área do cérebro e eu desenvolvi um transtorno. Eu fiquei mais irritado, eu estou depressivo ou outra coisa. Isso é um transtorno secundário, porque tem a ver com alguma outra doença que a pessoa tinha que causou digamos assim, como se fosse uma sequela ou uma consequência da doença. É diferente do transtorno primário, que é quando assim, a pessoa não tem nada de outros problemas de saúde que possam afetar o cérebro e a pessoa desenvolve depressão. Esse é o grosso dos casos, certo? Mas lembrar que tem isso aqui. E quando a gente pensa nos casos dos transtornos mentais secundários, é que a gente vê a força das leis da matéria atuando, como eu comentei. Nós somos espíritos numa experiência corporal e por isso estamos submetidos também à lei da matéria. Aqui é uma questão que é importantíssimo entender, as questões genéticas e ambientais. E aqui, na verdade, é o cerne da resposta a essa pergunta. Os transtornos mentais, eles têm duas grandes causas. Classicamente, a psicopatologia coloca que todo transtorno tem duas grandes causas. Às vezes pesa mais uma, às vezes pesa mais outra, às vezes pesa de forma igual. Existem causas genéticas e ambientais. Genético, eu quero me referir às tendências que cada um vem ao mundo. Quando a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente já vem batizado para ter algumas características. Vamos pensar, cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, é uma coisa que vem determinado de fábrica. A gente já nasce com isso para o resto da vida. Mas, assim como características físicas já são determinadas pelos meus genes, características de comportamento, de temperamento, características emocionais também são, na verdade. E não é fácil, não é difícil a gente entender isso, porque principalmente quem teve mais de um filho vai saber bem disso. Você vê de bebezinho, os bebês são diferentes. Os bebês já nascem diferentes. Tem bebê que é mais irritado, tem bebê que é mais chorão, tem bebê que é mais calminho, tem bebê que dorme mais, dorme menos, come mais, come menos. Alguém ensinou isso àquele recém-nascido? Quem foi que ensinou? Ninguém ensinou. Isso veio da genética, assim, veio pré-determinado. Antes que alguém fale em reencarnação, calma, certo? Mas assim, a gente está falando da questão, digamos assim, puramente material, tá? Esqueça que existe mundo espiritual. Vamos olhar para cá. Então, assim, genético vem de fábrica. E ambiental é o quê? Ambiental tem a ver com as experiências da vida da pessoa. As experiências complicadas, difíceis, que geraram trauma, enfim, que geraram algum tipo de sequela emocional. E aí a gente tem aos montes. Vivemos num planeta de provas e expiações, convivemos nós mesmos e nós somos e convivemos com espíritos, assim, muito problemáticos, né? Imaturos, com muita coisa ainda a evoluir. Então, as relações humanas são muito problemáticas. E isso começa dentro das famílias. Então, isso gera um cenário favorável para determinados transtornos. Então, quando eu junto isso tudo aqui, eu consigo explicar o grosso dos transtornos. Só que aí vamos dar uma lupa para cá, tá? Quando a gente joga uma lupa para cá, a gente vai ver que está faltando uma peça nesse quebra-cabeça para a gente explicar, que é justamente a questão espiritual. A questão, tipo assim, quem nós somos? Nós somos espíritos imortais, antigos, já passamos por outras experiências, outras existências, vivendo uma experiência passageira na carne novamente. E aí, quando a gente joga esse conhecimento para cá, aí a gente consegue compreender de uma forma muito mais fácil até. Porque quando eu olho para a genética, toda a lei da genética está submetida à lei de reencarnação. Até cor de cabelo, cor de olho e cor de pele, que eu estava dando exemplo, isso é determinado dentro do projeto reencarnatório da pessoa, né? Claro, segue uma lógica hereditária, né? Se eu tenho, né? Se meu pai é loiro, minha mãe é loira também, a chance de eu ser loiro é maior e tal e tal. Ninguém nega esses princípios, mas tudo isso é combinado, planejado para servir um propósito. E eu estou falando de característica física, mas muito mais as características psicológicas.
Porque as características psicológicas têm a ver com o espírito. Quem é esse espírito? Da onde ele vem? Qual é a bagagem dele? E aí é que a gente vê. Então, cada um vem ao mundo de bebezinho já com suas tendências. Por um motivo muito simples. Porque aquele bebezinho que você está vendo, bebezinho, é um espírito velho, velhíssimo. Já passou por muitas experiências, já traz toda uma bagagem, né? E as questões ambientais entram os processos obsessivos, que é essa questão. E a obsessão entra onde? A obsessão, ela vai entrar aqui também, né, de certa forma, e ela entra aqui, porque a obsessão é essa, Filomeno ele bate muito nessa tecla, olha, a humanidade tem que abrir os olhos para a obsessão, quando, né, a ciência, quando os homens, quando os profissionais de saúde admitirem a gente da obsessão, vai ser muito mais fácil de você, e de fato, sim, a obsessão, digamos, é um terceiro fator até, a gente pode colocar aqui como terceiro fator, a obsessão entrando na gênese dos transtornos mentais, e aí entra de muitas formas, né, entra porque você começou a ser obsediado agora, na vida adulta, e essa obsessão já vem com muita força, e você se desequilibra, você pode começar a ser obsediado na infância, e esse obsessor ali em cima de você, ajuda esse obsessor, muitas vezes ajuda você a desenvolver traumas na sua vida, né? Por uma série de motivos. Esse obsessor pode inspirar outras pessoas para complicarem sua vida, e aí um misto grande aqui, né? Então, a obsessão, ela entra... Então, assim, a mensagem final dessa história, pessoal, que eu quero deixar para vocês aqui desse tema, é que, assim, a obsessão, ela entra dentro desta fórmula aqui, tá? Ela seria um tripé aqui. Quais são as causas dos transtornos mentais? Genético, reencarnatório, né? Entre parênteses, reencarnatório, ambiental e obsessivo, né? Entra isso aqui. Significa que todo transtorno mental tem obsessão no meio? Não mesmo. Tem transtornos mentais que não tem obsessão. E isso está descrito na própria literatura espírita. Tem transtornos mentais, tem pessoas que estão em desequilíbrio psicológico e não estão sendo obsediadas, né? Pode rolar até a auto-obsessão, né? Que é um outro mecanismo. Mas muitas delas vão estar sendo obsediadas. E a regra, a gente pode usar um princípio que é assim, quanto mais grave o transtorno mental, maior a chance de um obsessor estar presente. Olha só, quanto mais grave um transtorno mental, maior a chance de um obsessor estar presente. Então isso a gente vê, como é o caso do suicídio, né? A maior parte dos suicídios, mais de 50% dos suicídios, tem obsessor envolvido, mas não são todos. Existem casos de suicídio que não tem obsessor. Não tem obsessor. Isso também está descrito. Então, assim, a obsessão entra nessa contabilidade. Então, a gente precisa ter essa visão mais ampla do processo e olhar cada caso individualmente e entender a dinâmica desses casos, né? Então, é assim que entra no processo. E aí, eu vou precisar combinar um negócio com vocês, porque essa última abinha aqui, seria um exemplo de um caso envolvendo a obsessão e transtorno mental de um livro de Filomeno, um outro livro, que não é esse que a gente está lendo. Mas seria um pouco extenso. A gente acabou hoje eu imaginava mesmo que ia ter muito assunto para a gente falar. Já está dando a hora de eu precisar me despedir de vocês. E aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou gravar alguma coisa disso aqui e deixo lá para vocês darem uma olhadinha, tá bom? É um caso que ilustra aí essa relação entre obsessão e transtornos mentais. Acaba que a gente falou muito mais de psiquiatria, né? Mas é para dar essa noção e entender essa relação com a obsessão. Isso aqui é um assunto gigantesco, né? A gente precisaria conversar muito sobre isso ainda. Mas a ideia é fazer este resumo aí, beleza?